E agora vamos conversar com o deputado federal Evair de Mello, ele que é do PP, vai nos contar, ele protocolou um pedido de impeachment contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Gazeta e obrigado pela paciência. Sei que o senhor já está esperando há algum tempo, mas é que algumas ressalvas precisavam ser feitas antes de eu te chamar. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito frio aqui no interior do estado do Espírito Santo, por isso a voz um pouco comprometida, mas é sempre bom ouvir a Gazeta, ver a pluralidade do que se é tratado, com certeza qualifica a comunicação em todo o Brasil. Legal, deputado. Vou começar perguntando essa questão. O senhor protocolou um pedido de impeachment. Se o senhor acha que tem alguma esperança dele avançar, tendo em vista que o governo distribui cargos, distribui emendas, tem a máquina na mão, e queria que o senhor explicasse um pouquinho como o senhor pautou, endossou esse pedido de impeachment desse rombo no INSS. Vamos lá. Esse maior roubo da história, possivelmente, não há registro na história da humanidade de um esquema como esse que tenha roubado aí mais de 9 milhões de pessoas, isso com dados iniciais até agora. É preciso compreender esse histórico para que possamos chegar ao atual, então, presidente Lula, esse que foi levado ao poder. Preciso compreender que após a nossa decisão pela Câmara dos Deputados e pelo Senado de acabarmos com o imposto sindical obrigatório, esses criminosos, essas pessoas que estavam acostumadas a usar esse dinheiro, que de certa forma também era a mesma linha, pra você ter uma ideia do faturamento deles, possivelmente proporcional esse mesmo montante, construíram a inteligência para continuar mantendo as suas bases, as suas vaidades, naturalmente, quando o desvio é para conta própria, e também a manutenção de uma base política. Isso não pode passar desapercebido. Percebe-se, então, que eles estruturaram, talvez acredito que seja maior, isso é uma pirâmide financeira. De certa forma, a inteligência montada nos moldes do crime organizado, que faz lá de uma pequena gramazinha que vende de droga, do pequeno cigarro que vende, né, a base de uma grande pirâmide de negócio. Os beneficiários disso também precisam de ser tratados aqui. Porque raciocinam comigo, o crime começou em 2019. Possivelmente, talvez até antes. Eles construíram a inteligência sorrateira, né, à luz do dia, com a inteligência que tem, com o poder que tem, com conivência de profissionais ligados ao INSS, também ideologicamente deram a mesma direção. O crime hoje tem gente infiltrada em todas as instâncias do governo. Essa percepção, essa compreensão extremamente importante. E aí construíram, então, não só esse, mas depois tem os consignados também, estamos rastreando novas denúncias, e estamos chegando agora também no Ministério do Trabalho. Temos coisas gravíssimas para poder falar do Ministério do Trabalho para entrar nos próximos dias. Esses crimes, se começarem em 19, em 16, em 17, em 18, em 20, ele foi potencializado a partir de 23, quando eles, então, conseguiram o primeiro sucesso dele. Esse dinheiro, possivelmente de 19 a 22, é muito claro. Ele, além, como eu disse, das vaidades pessoais, foi usado também nas bases, a gente conhece muito isso, nas bases das campanhas eleitorais. A campanha eleitoral de 22, do qual Lula foi levado ao poder, teve muito desse dinheiro usado aqui nas bases. Muitos vereadores, presidentes de sindicatos, dessas associações, né, nós mesmos aqui ficávamos perguntando onde que eles conseguiam tanto recurso. A gente conhece os operadores aqui no meu estado, por exemplo, ligado à Contag. Né? A estrutura de campanha deles em 22 era invejável. E isso passou, de certa forma, o TSE, que fez 132 ocorrências com Jair Bolsonaro, já não conseguiu perceber o montante de dinheiro de cooptação que esse pessoal trabalhava. Então, a campanha de 22, ela está contaminada com dinheiro. Isso precisa também de ser investigado. Claro, tiveram o primeiro sucesso dessa grande pirâmide financeira e, naturalmente, a partir de 23, aí aumentaram de forma assustadora. O presidente Lula sabia, tinha conhecimento, na pior das hipóteses, desde março de 23.
Digo isso porque no meu debate com o ministro Lupe, eu mostrei toda a documentação, as provas, inclusive, que ele estava sabendo. O próprio ministro Lupe sempre disse que retratou isso ao presidente ao seu tempo. Vamos imaginar, aí ele diz 1 ano atrás, então, de certa forma, ele também sabia disso, na pior das hipóteses, há 1 ano atrás. Na verdade, ele sabia antes, temos conhecimento ainda provável sobre isso. Portanto, o presidente da República ele tem um crime de responsabilidade e a sua eleição foi contaminada por esse dinheiro. Fosse o contrário, a gente sabe que o TSE e o STF, o Ministério Público, parte dele, naturalmente, estaria fazendo. Imagina que, hipoteticamente, o presidente Jair Bolsonaro tivesse sido beneficiado com um esquema desse. Investigariam até o papel higiênico que as pessoas teriam usado. Isso tem crime de prevaricação, tem crime de responsabilidade, crime financeira, de falta de zelo pela máquina pública e uma eleição contaminada. Esses são os primeiros documentos que nós anexamos nesse nosso primeiro pedido de impeachment, porque é preciso, não é em si só o crime que o presidente cometeu. Igual o presidente Dilma. Isso vai na mesma direção. E aí eles falam que foi golpe da Dilma. Não foi golpe da Dilma. A Dilma tinha conhecimento, tinha informação, fingiu que não era com ela e permitiu que o crime acontecesse. O Lula vai nessa mesma direção. Além, volto a dizer, é gravíssimo esses sindicatos, essas associações, o desafio alguém mostrar um diretor de uma entidade dessa, de um sindicato desse, com adesivo do Bolsonaro, com adesivo do 22. É só perguntar no seu município, pega a CONTAG, com a qual eu tenho uma proximidade, porque a CONTAG aqui no meu estado tem a Federação dos Trabalhadores, que é a FETAIS, que é o braço dela aqui. Eu desafio mostrar um líder desse sindicato, né, um coordenador desse sindicato, um coordenador dessa entidade que tenha pedido o voto para Bolsonaro, não. Então, isso é gravíssimo. Isso, primeiro, é caixa 2 de campanha, que foi comprovado, e conivência, e esse roubo. Gente, isso é uma vergonha para a humanidade, eu não tenho nem expressão para poder dizer. Eu estou imaginando aqui se Al Capone tivesse vivo, ele estaria com inveja do que esses partidos de esquerda conseguiram montar, porque isso é um esquema político, ideológico, só tem uma vertente envolvida nisso. Então, isso é um crime contra a humanidade, talvez tão bárbaro quanto aos crimes que chocaram a humanidade, de bomba atômica, de holocausto. Porque, gente, nós estamos falando de 9 milhões de pessoas que foram roubadas. E o pior, o agravante disso, pessoas inocentes, pessoas já da terceira idade, os nossos vovôs e as nossas vovós, muitos deles, até pela força que a CONTAG tem no interior, pessoas de baixa escolaridade, quando muito não alfabeto, e da má-fé. Eu conheço casos, o presidente do sindicato chegou na casa de Portugal e pediu, olha, é preciso que você assine aqui para você continuar recebendo o seu aposento. Gente, as pessoas do interior são pessoas humildes, são pessoas simples, que a palavra ainda vale, que tem essa relação, então o uso de uma má-fé descarada. Portanto, assim, é algo realmente arrepiante, essa forma, essa pirâmide que montaram, que tem os desvios pessoais para o enriquecimento pessoal, mas tem, naturalmente, a manutenção de uma base dessa estrutura política. Eu queria também que, assim, que o TSE, que o próprio STF, né, o Flávio Dino, que fala muito, o Alexandre de Moraes, que fala muito, que gosta de ser moralistas, viesse para esse debate. Nós estamos sentindo falta desse sangue no olho do STF para o debate, porque isso é muito grave. Estão preocupados com a baleia, estão preocupados com o jet ski, estão preocupados com o batom. Né? Olha a comparação entre os crimes. E, naturalmente, se tem um golpe que foi dado na política brasileira, foi esse golpe dessa pirâmide, porque ela construiu base para que o Lula fosse levado ao poder. Esse é o escopo principal do nosso debate, porque o Lula não pode passar esquecido e sem ser responsabilizado. Nós protocolamos o primeiro pedido de impeachment, vamos calçar essa semana com mais argumento e mais sustentação ainda, que esse debate ele é necessário e o Lula precisa de saber que tem uma posição proativa, pragmática, que trabalha muito, que não tem o rabo preso, que vai partir para cima com todo o poder que tem. Se não implantar aí a CPI, o governo, quando trabalha os bastidores, eu já estou no 3º mandato,
já não cozinho mais na primeira fervura, fui titular da comissão de impeachment da Dilma, acompanhei os processos do Temer, do Eduardo Cunha, passei durante toda a pandemia dentro da Câmara dos Deputados, ou seja, eu já tenho uma escolazinha, sei como o PT trabalha. Primeiro, eles vão tentar agora não instalar a CPI. Vão usar de todas as armas, do baixo calão, eles não têm critérios, fazem, no ditado popular, desculpa a expressão aqui, né, eles vendem a mãe e entregam. Eles vendem lote na lua e entregam a escritura. Eles não têm pudor para poder fazer a sua maldade. Primeiro, então, tentaram não coletar as assinaturas, mas o crime é tão grave e tão forte que os deputados acabaram tendo uma adesão maciça. Estranhamente, os partidos mais da base, PT, PSB, né, PDT, PSOL, Rede, não assinaram. Estranho. Ou seja, não querem investigação, porque sabem onde vai chegar a investigação. E esses partidos são os partidos que foram alimentados lá na base com esse dinheiro do roubo lá. Então, tentaram. Agora, né, feio ainda, né, eu não estou entrando no mérito, mas um assédio moral em cima do presidente da Câmara. Né, isso é vergonhoso. Toda vez que ele acenou para a anistia, assédio moral. Assinou para a CPI, assédio moral. Isso tem que ser tratado com gravidade. É o governo usando o tamanho e o poder da máquina pública para atingir as pessoas. Tentaram, não coletaram assinaturas para a CPMI. No mesmo procedimento, no mesmo protocolo. Por quê? Na Câmara tem a data de entrada para poder se instalar uma CPI. Portanto, essa seria a 12ª ou 13ª, teria que ser retirado outra CPI para essa entrar na fila. Então, esse é um problema regimental, né, que compete ao presidente, compete aos líderes dos partidos aceitar retirar essa CPI. No Senado não tem esse procedimento, portanto, foi protocolado agora a CPMI no Senado e o governo está tentando segurar. O que já está se fazendo nos bastidores, em função de experiência de outra CPI? O governo já trabalha com a hipótese da CPMI. Então, já está cooptando, nesse momento, o líder partidário para indicar membros da CPMI que sejam pró-governo. Então, já trabalho. Eu acho que a CPI, regimentalmente, é dificuldade. A CPMI pode ser instalada. O governo já começa a fazer assédio moral em cima de deputados, em cima... O governo já está coletando, inclusive, deputados da base que aceitam ir para a CPMI e senadores para fazer um escudo de proteção. Então, isso é gravíssimo. Né? Agradecer a Gazeta do Povo a oportunidade. Isso está nos chocando, ou seja, quando a gente acha que está no limite do crime e da maldade, a gente se assusta. Isso se soma a tantas outras denúncias, ou seja, o Correio ficou pequeno. O rombo financeiro dos Correios, financeiramente, já ficou pequeno diante disso. O rombo das nossas estatais já ficou pequeno diante disso. Portanto, Deputado, lamentável a esse pudor. Não, desculpa te interrompê-lo. Como o senhor bem colocou essa questão do INSS, explicou esse pedido de impeachment, a gente também gostaria de saber do PL da anistia. Enfim, tem vários temas. Sei que o senhor está com o tempo meio apertado, vou passar para a Fabiana Barroso, ela que chegou. Fabi, hoje o programa está pegando fogo. 2 deputados, uma advogada. Queria colocar a Fabi no assunto. Bom dia, Fabi. Bom dia, Lucas. Bom dia, Serrão. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Também vou direto ao assunto. Primeiro, eu gostei demais que o senhor aí disse sobre a eleição contaminada e falando aí de um processo eleitoral um pouco mais amplo, porque no Brasil é preciso discutir isso mesmo. Provavelmente dinheiro investido de forma irregular, tanto no âmbito que poderia ser punido pelo TSE, como também pela Justiça. E aí a gente também espera que esse pedido de impeachment e demais consequências faça com que a PGR seja movida. Então, também já parabenizo e peço ao senhor que faça esse encaminhamento, porque também esse assédio que o senhor mencionou daria muito para enquadrar um dos crimes previstos aí da administração pública, como até mesmo improbidade administrativa. Né? A gente está assistindo, por exemplo, o Hugo Mota, pelo que nós ouvimos de deputados aí, está sendo tolhido, né, do seu direito de fazer política ou de colocar as pautas que importam para a maioria dos deputados de uma forma escancarada mesmo no Brasil. Então, é isso. Queria fazer essas considerações e perguntar realmente como é que está
esse clima no Congresso Nacional diante das outras lideranças de outros partidos, porque nós vimos aí juntando o que o Lucas trouxe em relação à anistia, como que realmente o Congresso Nacional está incomodado com a interferência do Judiciário no Poder Legislativo. Muito boa a sua análise, né? E essa gravidade desse assédio moral, que na verdade é um crime silencioso que se comete, ele não pode passar desapercebido. Eu sempre trato desse tema porque eu conheço já os bastidores daquela casa. Pega-se os estados, pega-se os deputados, pega suas bases, muita conivência de governadores também, porque os deputados têm uma relação lá no seu estado para com os governadores, então o crime às vezes ele é terceirizado. O governo federal fala com o governador para dar um cala-boca no deputado lá na sua base. Então, assim, o crime se aperfeiçoou, eles legalizaram o crime. A anistia foi no mesmo caminho, né? Foi assédio moral, perseguição, né? E, claro, o presidente eleito, ele tem as suas prerrogativas regimentais, não cabe a mim estar discutindo as suas prerrogativas, cabe a mim discutir o regimento. O regimento interno da Câmara ele é muito ruim. Esse empoderamento absoluto ao presidente da mesa, independente de quem seja lá, ele não é benéfico, ele é um regimento ditatorial, portanto, ele não permite que muitas vezes a maioria seja respeitada, até pelo próprio STF. O STF perdeu completamente o respeito para com o procedimento regimental com o seu próprio regimento. Essa intervenção do STF, no caso Ramagem, eu fico me perguntando, os juízes de carreira, cadê a OAB, cadê as entidades nacionais que falam em liberdade? Cadê aquela turma que assinou a Carta pela Democracia? Será que estão satisfeitos com essa postura intervencionista do STF? Que um prazo, a gente diz que febre de criança é 72 horas. O STF nem esperou passar a febre da votação, em menos de 24 horas já entrou tratando do tema, já convocou o plenário. Vocês imaginam o STF com essa resolutividade, com tudo aquilo que efetivamente interessa ao Brasil. Essa conivência realmente é o que nos assusta, porque quem está de fora está vendo o país com insegurança jurídica, com instabilidade jurídica, né, essas seguranças institucionais, e muitas vezes não claro que o deputado, o senador, ele é a parte mais fraca desse processo, é quem acaba trazendo para si todos os ônus. Mas a responsabilidade de quem coage, de quem tem o poder, hoje são esses mosqueteiros aí do STF que criam essa confusão toda. A anistia, volto a dizer, foi muito bem dito pelo Serrão aqui, se não foi dada a anistia de 79, né, preciso dizer que o Lula e seus comparsas talvez estariam até presos, estariam fora do Brasil. Preciso dessa compreensão que o que foi feito não é fruto de um ato ou dois. Né? Eu jogo futebol, né? Um péssimo juiz irrita os jogadores, o mau bandeirinha irrita os jogadores, ele cria um ambiente de tensão. Então ele tem uma responsabilidade direta para com, às vezes, incita a própria torcida. Então, nós precisamos compreender que o STF, que a Procuradoria, que o TSE tem muita responsabilidade, não só no 8 de janeiro, como do momento que estamos vivendo. Nós estamos piorando a vida dos brasileiros. Isso que é mais assustador. E tantas outras ações que se somam. Então, a situação que parece grave, ela é muito pior. A anistia. Agora, o que o governo não esperava, falando de anistia, é que a oposição fosse tão pragmática, tão programática, não acreditava, né, nesse vigor, não só mental, mas nesse vigor físico do nosso presidente Jair Bolsonaro de tratar desse tema. Eles não esperavam a nossa coragem. O STF achava que fazer cara feia iria nos espantar. O próprio governo subestimou a capacidade da oposição, que mesmo muitas vezes, numericamente, ela é menor, mas muito coesa, muito pragmática, ou seja, tem capacidade de convocar, de questionar, de falar, de se posicionar. Olha a credibilidade sociais dos deputados da direita, da oposição, e olha a credibilidade e a visualização dos deputados da esquerda, ou seja, está criando-se um nojo desse governo. Mesmo pessoas que, às vezes, votaram no presidente Lula, que tinham uma certa simpatia, voltando ao passado, ao seu governo, estão com nojo desse governo. Esse governo é indefensável. Portanto, o presidente Hugo Mota está claramente assediado do ponto de vista moral, né, de persuasão, a gente sabe como isso acontece.
e agora começam a fazer isso com deputados e senadores, o que é gravíssimo. O que é gravíssimo porque isso contamina o painel, isso contamina as votações. E eles vão tentar esticar mais. Então, agradecer a tribuna aqui, agradecer a oportunidade e conversar com a sociedade. Olha, eu tenho andado por esse Brasil, semana passada estive em São Paulo, estive no Rio Grande do Sul, né, retornei ao Espírito Santo. Então, a gente percebe que na rua tem um clamor popular e cada vez mais um nojo desse governo, porque roubar de velhinhos e aposentados mais 9 milhões de pessoas, como diria a minha mãe, foi a gota d'água, né? Deputado, o senhor falou de vários estados, sei que o senhor está com o tempo apertado, mas só mais uma, porque a gente vai direto para Curitiba. Vai lá, Gui. Deputado Evair de Mello, primeiro parabenizar o deputado pelo trabalho na Câmara, mas também na frente parlamentar da agropecuária. Conheço bem o trabalho do deputado Evair. Deputado, serei bem breve, mas em relação, semana passada, o senhor esteve próximo ali ao ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, e próximo porque o ministro esteve na Comissão de Agricultura da Câmara e o senhor questionou ele em relação a essas invasões de terra, esses atos criminosos desse grupo terrorista que é o Movimento Sem Terra. E parece, né, deputado, que cada dia que passa o ministro Paulo Teixeira e esse governo ficam mais próximos ainda desses bandidos do MST. Queria saber do senhor como é que está toda a situação referente a esses grupos invasores de terra no Brasil afora, como é que a Comissão de Agricultura e o Parlamento têm tratado também essa situação, deputado? Olha, mais uma vez um tema gravíssimo. De novo, o próprio MST e esses movimentos, possivelmente, em alguma perna, também está sendo alimentado por esse dinheiro que foi roubado dos aposentados, que a gente sabe, com a intervenção da CONTAG e MST, fazem evento no Brasil inteiro. Se tem dinheiro da CONTAG, esse dinheiro também está beneficiando o MST. O ministro Paulo Teixeira é um contratado por eles, né? Ele é um cara defensor deles, não conseguiu responder, por exemplo, às suas ações junto ao MST. O governo está alimentando o MST, que está falando agora em R$1 bilhão destinado para os tais movimentos. Então, isso é algo preocupante. Mais uma vez, assim como foi a vassoura de bruxa lá em 85, quando foi feito o terrorismo biológico, claramente um filiado ao PT, embora negam isso, mas foi comprovado pela própria polícia, que infiltraram esse terrorismo biológico para destruir a capacidade financeira, portanto, para tirar do status produtor de cacau, usam essa mesma insegurança hoje para desvalorizar a terra no Brasil, para desvalorizar o agro, porque o governo quer efetivamente as pessoas sobre os seus programas sociais. Diz para o Paulo Teixeira, e vou repetir aqui, vocês imaginam se um produtor rural que trouxer para suas propriedades gente para trabalhar e der as mesmas condições que o MST, que o MDA dá aos chamados assentados em beirada de estradas. Colocar o trabalhador debaixo de uma lona, debaixo de uma palafita, debaixo de um toldo, debaixo de uma tábua, para poder morar sem água, sem esgoto, sem energia, estrutura nenhuma. No outro dia, o Ministério do Trabalho está lá, caracterizando como análogo à escravidão. É preciso começar a enquadrar, não o MST, mas os políticos, porque o MST não tem nem inscrição, vai pegar as cooperativas, pegar a própria CONTAG, que é conivente, e começar a responsabilizá-lo por trabalho análogo à escravidão. Porque essas pessoas são cooptadas, são sujeitadas a colocar na persuasão debaixo dessas condições de escravidão. O ministro Paulo Teixeira, possivelmente, ele é muito conivente com tudo isso, ele faz parte de uma esfera política que defende isso. Isso está no escopo do governo. Tudo isso alimentado por muito dinheiro para poder manter, literalmente, a estrutura de poder. Não tem nada de terra, não tem nada de dignidade, não tem nada de renda. Então, é mais um movimento para se sentir nojo, que é essa postura ideológica, né, que é adotada dentro do MST, que é um braço da sustentação do poder desse governo que está aí. Deputado, queria agradecê-lo imensamente. Sei que o senhor está com uma agenda super corrida, já vai sair agora correndo para um evento, mas colocar a Gazeta do Povo à disposição, sobretudo o Café com a Gazeta do Povo. Obrigado, bom dia e seja sempre bem-vindo. Agradeço a oportunidade, já que você falou em café, nós estamos em plena colheita de café por todo o Brasil. Graças a Deus, esse ano com preços remuneratórios ao produtor rural, estamos remunerando bem os trabalhadores. Eu disse para o ministro Paulo Teixeira, eu estou aqui no município de Colatina, daqui a pouco eu vou para Pancas, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, aqui no Noroeste Capixaba. Um trabalhador da colheita do café
está tirando, no mínimo, R$ 500 por dia. Né? E o governo não deixa o trabalhador assinar a carteira porque ele perderia um programa social de R$ 1.500 por mês. Portanto, também é urgentíssimo trazer esse debate, necessidade, já está no Senado, um projeto que autoriza as pessoas no programa Bolsa Família a assinar a carteira para a colheita do café, da pimenta, do mamão, de tantas outras frutas, porque a remuneração é digna. E o governo sabe que se essa pessoa experimentar a renda, ele não vai querer voltar para o programa social, vai sair do seu cabresto. Então, uma boa colheita de café, esse ano uma boa remuneração para os nossos cafeicultores, mas a injeção de dinheiro desses trabalhadores é algo extraordinário. Podemos falar isso aqui numa próxima oportunidade.